Graça e paz, querido, mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos aqui as dinâmicas para entreter aqui os nossos leitores. Se você gostou dessa lição, desse estilo de aula, deixa aqui o seu comentário, também curte e compartilha nos seus grupos e vamos junto. Nós também queremos receber desse avivamento, em nome de Jesus. Esse grande avivamento da igreja no Brasil, você também pode fazer parte. Ainda dá tempo. Venha participar, querido. Veja só, siga aqui a nossa aula. Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Já vou pedir para você, se você estiver gostando desse vídeo, você deixa aqui o seu comentário, compartilha com os seus amigos, com os irmãos, com a sua igreja, nos seus grupos, porque vai ser de grande proveito. Se essa revista ainda não chegou nas suas mãos, esta aula, pois está aí para você. Só você olhar aí esse vídeo. Então vamos lá. O título dessa lição, dessa revista, é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Agora nós alcançamos também a lição de número 9. Essa lição de número 9 vai ser aplicada no dia 26 de fevereiro de 2023. Veja só, a nossa bandeira aí, Ordem e Progresso, a bandeira brasileira. Você gostaria de saber como que chegou o avivamento pentecostal no Brasil? Pois acompanhe aí a nossa lição. O título dessa lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Você vai ver agora então o texto áureo. Se encontra em Atos, capítulo 19, versículo 5, versículo 6. Veja só, e os que viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Verdade prática. Deus derramou um grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Essa é a leitura diária, querido. Você gostaria de estar avivado na obra do Senhor? Olha só, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Está aí a leitura. Você pode ler na sua sala de aula. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas que Deus possa estar iluminando você, dando graça, força, sabedoria em nome de Jesus. E vamos aqui para frente, queridos. Veja só. A palavra-chave dessa lição é Pentecostes, como chegou Pentecoste no nosso país. Na introdução diz o comentarista: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inesquecível, irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilha. Vindo dos Estados Unidos, os missionários, olha só, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram em terras brasileiras em 1910. Por a instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudamos nessa lição. Como que foi esse avivamento pentecostal no Brasil? Veja só, queridos, o primeiro tópico, você pode também estar acompanhando. O movimento de Atos se repete no Brasil. É maravilhoso, queridos. Primeiro subtópico, Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Veja só a pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Veja só que essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? A modalidade da mesma pergunta revela um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica
e em seguida receber o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Veja só, queridos, no segundo subtópico, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos, essa lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência de salvação, nós vimos em Atos. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em água e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Atos 19, versículo 3. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Terceiro subtópico, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wing. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos, veja só, chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wing para mostrar esses cristãos, eles não poderiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. O resumo do tópico 1, síntese do tópico. No Brasil, houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Isso no Brasil, queridos, que maravilha! E a gente não sabia disso. Vemos aqui então, segundo subtópico, o nascimento de um novo movimento. Primeiro subtópico, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Veja só, eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas pentecostais. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina que ela estava ouvindo estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outras irmãs se juntaram a ela e foram também batizadas no Espírito Santo. Juntaram-se à irmã Celina. Outras irmãs se juntaram a ela e foram também batizadas no Espírito Santo. Juntaram-se à irmã Celina. Infelizmente, a direção da igreja, da qual essas irmãs faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil, segundo o subtópico. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo,
Nos primeiros batismos, lá no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gneving. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do humilhante. Outros registros mostram que, em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Outros crentes tiveram de sair para proteger. Histórias como essas são abundantes no movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Salmo de número 34, versículo 7. Terceiro subtópico: curas divinas. Se houve perseguições, dificuldades no início da obra, também houve intervenção gloriosa de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gneving, veja o seguinte relato: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico, que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com uma hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente, a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. E esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Marcos 16, versículo 20. Resumo do tópico 2. O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Glória a Deus. Terceiro tópico: a expansão do avivamento pentecostal. Primeiro subtópico: um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, começando os cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais diante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca visto em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Segundo subtópico: um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas cresce porque as evangelizam, as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número pentecostal, certamente a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Resumo do tópico 3. Houve um modelo de crescimento centrífugo e, por isso, o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Glória a Deus. Então, a conclusão da lição. Antes do avivamento pentecostal no solo brasileiro,
O que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinais evidentes de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marca do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Se você gostou dessa lição, desse estilo de aula, deixa aqui o seu comentário, também curte e compartilha nos seus grupos e vamos junto para que a obra do Senhor seja avivada. Também querendo receber desse avivamento, em nome de Jesus.